Quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa pessoa maravilhosa que é Jesus, esse Deus maravilhoso que todos os dias deseja o melhor para nós. É importante você entender que Deus governa. Em toda a história da humanidade, Deus nunca esteve ausente. Nós é que nos afastamos de Deus. Nós é que nos esquecemos de Deus. Nós é que não sabemos nos relacionar com Deus. Por isso que é tão importante você ler a Bíblia. Bom, eu quero agradecer a Deus porque nós estamos aqui, né? E apesar de o mundo estar sofrendo uma grande tribulação, o servo de Deus, aquele que busca conhecer a Deus e busca ter um relacionamento com Deus, tudo que vier de negativo ou de positivo na vida dele é para o aperfeiçoamento dele. Deus fala que Ele se aperfeiçoa em nós na nossa fraqueza. Então, quando Jesus fala da fé, quando nós somos chamados a ter uma fé poderosa, uma fé sobrenatural, a fé de Abraão, como está lá no livro de Hebreus, capítulo 11, você tem que compreender que você não vai ter essa fé somente por achar. Entendeu? Você vai ver essa fé nos outros sempre. Você vai olhar aquele pastor, você vai olhar aquele missionário, aquela missionária, você fala, nossa, essa tem fé. Essa Deus fala com ela. Comigo Deus não fala. Eu não tenho sonhos espirituais, eu não... Irmão, você tem que compreender que tem pessoas que se entregam mais para Deus. Tem pessoas que se dedicam mais. E tem pessoas que a fé dela é maior do que a nossa. Mas mesmo assim, essas pessoas de muita fé, elas são seres humanos como nós. Elas também fraquejam na fé. Jesus chamou a atenção dos discípulos, nós vamos ler aqui no livro de Marcos, capítulo 9, é que a fé deles estava tão pequena que o Senhor estava aborrecido com eles. Por quê? Porque no meio de bilhões de pessoas aqui na terra, Deus entra na sua vida e transforma a sua vida. Deus fala com você. Daí você pode dizer para mim, pastor, Deus nunca falou comigo? Como que Deus nunca falou com você? Você já nasceu crente? Olha o quanto Deus transformou a sua vida. Olha o quanto Deus tem transformado a sua vida. Quando Deus deu uma Bíblia para você, mesmo às vezes sem você não entender que era Deus que estava te dando, às vezes você acha que é um amigo que deu, é uma pessoa que deu, ou você teve a sabedoria para ir lá comprar. E isso não é verdadeiro. Deus moveu os céus e a terra, como diz a Bíblia, para entregar uma Bíblia para você. E a Bíblia, irmãos, é o próprio Deus falando com você. O maior profeta que tem na terra é a Bíblia. É a boca de Deus falando com você. Então, quando você lê a Bíblia, você tem que entender que Deus está falando com você ali. Você entendendo o que está escrito ou não, não importa. Lá na frente, você vai entender. Como Deus diz lá no livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29.
Aquilo que está revelado nas Escrituras é para o homem. Aquilo que está oculto é para Deus. Muitas pessoas vêm para o Evangelho e ficam procurando o oculto, querendo saber de mistérios, de final dos tempos, fica procurando misticismo. Mas nós não conseguimos, irmãos, fazer nem o básico, nem o necessário nós não conseguimos. Nós não conseguimos amar direito as pessoas mais importantes da nossa vida. Não é só você olhar para o bastidor da sua vida. Se você tem uma pessoa que você ama, que ela é importante para você, essa pessoa teria que ser um bem precioso. Você teria que ter um tratamento diferente com ela, mesmo que você fosse ignorante, mesmo que você fosse nervoso, mesmo que você fosse bravo, mesmo que você fosse uma pessoa individualista, egoísta. Mas como você está ali com um bem precioso, que é um ser humano que Deus coloca na sua vida, você teria que ter um tratamento diferenciado com essa pessoa, não é? Da sua parte, você tinha que fazer isso. Porque Deus chama nós para nós fazermos. Não é para a gente ficar querendo mudar os outros, não. A primeira pessoa que você tem que mudar aqui na terra é você. A primeira pessoa que você tem que lutar para converter é você. O verdadeiro missionário é aquele que converte a si mesmo. Não adianta você viajar o mundo inteiro pregando o Evangelho e você não mudar, você não se converter. Isso não adianta, porque a Bíblia não te induz a isso. A Bíblia, do início até o fim, ela vai exortar você, ela vai chamar a sua atenção. O relacionamento com Deus é individual, não é? Não adianta o cara lá rico comer uma comida maravilhosa, excelente, e você comer pão seco, não adianta. Quem tem que comer bem é você. Então, quem tem que ter um relacionamento verdadeiro, um relacionamento honesto, decente com Deus, é você. E eu vou deixar claro para você aqui nessa noite: Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz diferença entre pessoas. Para Deus, Elias não era maior do que você. Para Deus, Eliseu não era maior do que você. Para Deus, João, o Batista, não era maior do que você. É você que não está sabendo, ou muitas vezes não está querendo, ter um relacionamento real, verdadeiro com Deus. Porque, irmão, você não vem na igreja porque você quer vir. Você não lê a Bíblia porque você quer. É Deus te chamando. Deus olhou do céu, assim como Deus olhou para Noé, assim como Deus olhou para Abraão, assim como Deus olhou para Moisés. Veja o plano de Deus na vida de Moisés. Veja pelos caminhos que Moisés passou. Mas Deus diz que desde quando você nasceu, Ele tem te observado, Ele tem te olhado, Ele tem te ajudado. Deus diz lá no livro de Isaías que pode uma mãe esquecer do seu filho, mas Ele jamais esquecerá de ti. O Senhor está de braços abertos para você, o Senhor está com a mão estendida para você, o Senhor quer ter um relacionamento de amor, de amizade, de intimidade com você. O Senhor quer te dar as maravilhas que Ele tem aqui na terra e no céu, irmãos. O cristão é chamado para viver as abundâncias de Deus aqui na terra e no céu. Mas você tem que lutar por isso. Você todos os dias tem que querer. Todos os dias você tem que clamar. Hoje o crente, o que está acontecendo com o crente, irmão? O crente acha que ele já está no céu, ele não precisa de fazer mais nada. Essa semana mandei uma mensagem para uma amiga minha que tem 50 anos de evangelho, né? E eu falava para ela: olha,
Tem que nascer de novo. Você tem que recomeçar do zero. Ela levou a mal. Eu estou bem com Deus. Irmãos, eu sou pastor há 12 anos. Eu tenho igreja há 7 anos. Eu não ganho um centavo com isso. Nunca ganhei um centavo com isso. Não bebo, não fumo, não uso droga, não falo palavrão. Busco não fazer nada de errado. Eu não quero que o Senhor venha hoje, porque eu não estou preparado. Não adianta fingir para você, eu não sou perfeito, eu não sou santo, assim como você não é. Não adianta fingir. Nós estamos aqui nesse processo, que é um processo de transformação. Assim como você entra numa faculdade de medicina e durante os anos que você fica dentro da faculdade, você vai sendo transformado em um médico. Você vem na igreja para se transformar em um cristão. Você lê a Bíblia para se transformar em um cristão. Você ora para se transformar em um cristão. Todos os dias você tem que mudar, porque você sabe que você falha. Você vê as falhas dos outros, mas não importa a falha do outro. A falha do outro é problema do outro, é a vida do outro. Você tem que consertar suas falhas. Você tem que observar as suas falhas. Por que Deus quer consertar suas falhas? Porque você é chamado para viver no céu. Só de você falar essa palavra, já dá para entender que se é céu, é um lugar bem melhor do que a terra. É melhor do que a terra porque lá é cheio de pedras preciosas. Não! É porque lá as pessoas não vão ter maldade, não vão ter egoísmo, não vão ser vingativas, não vão ser rancorosas, não vão ser egoístas, não vão ser malignas. É por isso, o céu é onde as pessoas que estão lá só fazem o bem. E como que você, sem querer se transformar, nessa escola que você está aqui na terra, que Deus criou, toda essa sistemática, toda essa escola, para que você observe tudo. A própria Bíblia é um livro onde conta a história de pessoas para que sirva de exemplo para você. Por exemplo, a história de Salomão. Salomão tinha tudo. Às vezes você é casado, mas você está de olho em outra mulher, você quer ter 2, 3, 4. Salomão tinha 1000, mas não estava satisfeito. Não estava satisfeito. Às vezes você tem um pouco de dinheiro, mas você quer ser o cara mais rico do mundo. Salomão foi o cara mais rico do mundo. E ainda assim não estava satisfeito. Às vezes você é crente e acha que Deus não está falando contigo, porque se Deus falar com você, aí sim você vai se transformar. Deus falava com Salomão, não adiantou nada. Final da vida de Salomão, ele foi ser contra a vontade de Deus, foi fazer coisa errada. Então, irmãos, o que importa é você entender que você pertence ao projeto de Deus, e você é uma pessoa especial. Por que você é especial? Porque o próprio Deus te chamou. Como que eu sei que Ele te chamou? Porque você lê Bíblia, mesmo que você leia pouco, porque Deus te deu uma Bíblia, porque você vai na igreja de vez em quando, porque você reconhece que Deus existe. Então você tem um chamado de Deus na sua vida. Agora, o que adianta você ser um privilegiado, ser um abençoado, Deus fazer milagre na sua vida, Deus se apresentar para você, embora muitas vezes de uma maneira sutil, porque também, se Deus aparecer pessoalmente para você, é capaz de você ir a Deus por interesse, como as pessoas estão fazendo hoje. Vão na igreja para ganhar carro, para ganhar dinheiro. Gente rico, indo em igreja, perdendo tempo, usando o nome de Deus para ser mais abençoado financeiramente ainda. Estão preocupados com riqueza material. O que Deus te oferece é riqueza espiritual. O que Deus te oferece é um lugar de amor verdadeiro. Amor, sabe o que é isso? Entende o que é isso? Tem gente que já nem crê no amor mais,
por causa das mazelas da sociedade, por causa dos desamores, dos dissabores da sociedade, por causa das decepções com as pessoas, nem acredita no amor mais. Mas a Bíblia diz que Deus é amor, só que é um amor perfeito. Aquele amor que no fundo do seu coração está escrito, aquele amor que desde criancinha você desejou ter, porque você nunca saiu de casa pensando, eu quero ser odiado. Você nunca foi atrás de alguém querendo ser odiado. Você sempre saiu em busca do amor verdadeiro. O que as pessoas hoje estão confundindo com prazer. Prazer é uma coisa muito fútil. Não que seja ruim, mas é passageiro. O amor verdadeiro, o amor que Deus prega, o amor de 1 Coríntios capítulo 13, esse é o amor que nós precisamos. Agora imagina, eu não conheço a sua vida, mas se você olhar para você, olhar para dentro de você, olhar para as suas atitudes do dia a dia, você vai poder qualificar o seu amor. E se você estiver amando pouco, você está falhando. Contra Deus? Não, contra você. Porque você é chamado para evoluir. Você é chamado para amar direito. Então, se nós não estamos fazendo nem o mínimo, nem o básico, que é amar as pessoas mais importantes da nossa vida, quanto mais você ainda vai querer entender os 31.105 versículos da Bíblia. Se Deus escreveu desse jeito, meu irmão, é para você ler desse jeito, e é para ler sempre, sempre. Se você realmente quer ter um encontro com Deus, lute e comece a ler a Bíblia de verdade, se possível todos os dias, se possível. Louvado seja Deus. E o que eu acho mais importante quando você vem aqui na igreja, não é você ouvir a minha palavra. A minha palavra, eu clamo a Deus, como hoje, pedi muito a Deus, para que o Senhor colocasse as palavras dele na minha boca, porque eu não tenho nada para falar para você, sinceramente. Entendeu? Mas Deus tem uma palavra para você. Então eu peço sempre que Deus me usa para falar, mas o que vale é o que eu vou ler aqui, é o que está escrito, isso sim. E por isso eu já acho você abençoado, eu acho que eu sou um abençoado de eu poder ter vindo aqui na igreja e eu vou ouvir um capítulo da Bíblia inteiro. E cada culto que você vem aqui, por pior que ele seja, você vai ouvir um capítulo da Bíblia inteira. Você não vai ouvir um versículo só ou dois, não. Você vai ouvir um capítulo da Bíblia inteiro. Entendeu? Pode ser chato, mas essa é a palavra que salva, irmão. A palavra que salva é a Bíblia Sagrada. A palavra que transforma é a Bíblia Sagrada. A palavra que muda você por dentro, a palavra que leva você a se tornar uma pessoa moderna, sofisticada, sábia de verdade, é a Bíblia Sagrada. A palavra que dá vida eterna é a Bíblia Sagrada. Jesus falou lá no livro de João, capítulo 5, versículo 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, para você chegar à vida eterna, para você chegar a Jesus, você não tem que passar pela religião, ou por livro do homem, ou porque o homem disse isso ou disse aquilo, porque o pastor é o mais sábio da terra. Não, meu irmão, é a Bíblia, é o que está escrito, sem acréscimo e sem tirar nada, é do jeito que está. Quando isso entrar no seu coração, e demora, infelizmente, porque nós somos rebeldes, a palavra entra no ouvido e sai no outro, né? O diabo não deixa você ler a Bíblia, não deixa, né? Você às vezes resolve ler a Bíblia, mas o diabo não deixa.
E eu me lembro que eu estava aqui falando sobre a fé, meu irmão. Eu quero dizer para você que para você ter fé de verdade, você vai ter que ter um diálogo com Deus e com você constantemente. Você vai ter que pedir para Deus. A Bíblia diz que a fé é um dom de Deus. E você vai ter que pedir. Quando você for orar, você pede: Senhor, me dá uma fé sobrenatural. Senhor, a minha fé é pequena. Eu sou fraco na fé. Qualquer coisinha me abala. Qualquer coisinha me tira da palavra, me tira da tua presença. Qualquer coisinha, Senhor, eu me perco. Eu deixo de ser cristão. Então, eu preciso que o Senhor faça esse milagre, que o Senhor me dê uma fé, que eu seja forte, que eu tenha, como disse Davi no Salmo 51, que eu tenha um espírito inabalável, um coração reto. Mas você tem que clamar por isso. Você não vai acordar, aí vai estar cheio de fé, entendeu? Quando Deus fala que você é a luz do mundo, você não vai acordar agora de madrugada e vai clarear o quarto inteiro. Não, não é assim não, irmão. Você vai ter que clamar, você vai ter que lutar, você vai ter que desejar. Por quê? Porque através desse desejo, através dessa luta, você vai conseguindo se transformar. Você vai aceitando a palavra de Deus. Você vai começando a observar que Deus fala com você de madrugada. Sabia disso? Deus fala com você em sonhos. O diabo te dá sonhos e você acha que não é espiritual. Deus fala com você durante o dia, você não ouve, você não vê. Por quê? Porque você está desligado. Quando você começar a desejar, fala: Senhor, eu tenho que ter uma fé sobrenatural. Eu tenho que enxergar longe, eu tenho que ter olhos de águia. Eu tenho que sentir o Senhor falando comigo, eu tenho que sentir o Senhor me tocando. Senhor, que o Espírito do Senhor venha sobre mim. Senhor, eu preciso de ter um amor sobrenatural. Essas coisas que nós temos que pedir para Deus, irmãos. O resto, dinheiro, muralhas. Com uma palavra, Deus derrubou a muralha de Jericó. Você acha que Deus não pode fazer o impossível na sua vida? Pode, mas o possível você tem que fazer. E o possível qual é? Você ter fé, você ter amor de verdade. Livro de Marcos, no capítulo 9, diz a palavra do Senhor assim: dizia-lhes também: em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom que estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado em redor, ninguém mais viram, senão só a Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Então aqui, quando Jesus fala para eles que antes deles morrerem, eles iam ver o reino de Deus, foi quando ali Jesus mostrou
o poder dele, mostrou a sua divindade. Não é? E por isso que Jesus pediu para não contarem, né? Só depois que ele ressuscitasse. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros, que seria aquilo, ressuscitar dentre os mortos. Você, para ter uma compreensão melhor também, você pode ler lá no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 21, que você vai compreender melhor essa história. A Bíblia é texto e contexto. Aquilo que você não entender, você ore a Deus, que Deus te dá o entendimento, e você procura na própria Bíblia, porque a própria Bíblia se explica. E interrogaram-no dizendo, por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo ele, disse-lhes, em verdade Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará. E como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. Aqui no versículo 11, você vai ver uma referência, lá em Malaquias, capítulo 4, versículo 5, que os escribas, quando perguntaram isso, eles estavam se baseando nesse versículo de Malaquias. E quando, no versículo 12 aqui, ele fala que como está escrito do Filho do Homem, Jesus está citando, por exemplo, Isaías, capítulo 52, versículo 11, que havia uma profecia ali sobre a vinda de Jesus, Isaías, capítulo 53, versículo 10, e vários outros versículos em Isaías, em Zacarias, Salmos, Gênesis, e vai por aí afora, que já falavam sobre a vinda de Jesus. E versículo 14. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e, correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas, que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse, mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, quando quer que eu apanhe, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhes disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-me. Olha aqui, irmãos, duas coisas importantíssimas aqui. Jesus aqui encontra um jovem que o demônio fazia com que ele fosse mudo e tinha ataques, sofria. E hoje as pessoas acham que não existe mais demônio, entendeu? O ministério inteiro de Jesus passou expulsando demônios. Expulsou 7 demônios de Maria Madalena, que estavam levando ela à morte. Jesus expulsou demônio de surdo e mudo, de pessoas que moravam em cemitério, tinham uma vida terrível. E hoje as pessoas acham que não existe mais demônio. O demônio está solto aí, dominando as pessoas, destruindo a vida de famílias, usando homens e mulheres e até crianças para destruir a vida dos outros. E as pessoas acham que não, nada está acontecendo. Todo esse ataque que está tendo no mundo é provocado por demônios.
E uma coisa importante aqui que Jesus fala: ô geração incrédula, até quando eu vos sofrerei? Irmão, quando você fraqueja na fé, o Senhor se entristece. Deus é pai, meu irmão. Deus é teu pai, minha irmã. Você não é órfão, não. Você não é filho de chocadeira, não. Você tem pai. Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele é teu pai. Creia. Não aceite ter uma fé pequena, não aceite. Quando você estiver perante a afronta, lembre-se do seu Criador, lembre que você tem pai. Lembre que você tem um Deus do seu lado que pode todas as coisas e que é Ele que vai mudar a história da sua vida, se você quiser, se você deixar, se você não for incrédulo. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se escumando, e perguntando ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse-lhe: desde a infância. Tem pessoas que desde a infância, desde quando nasce, o demônio está ali, naquela família, naquela casa. Como nós vimos aquela cananeia que leva a filha também, que era endemoniada. O demônio está ali perturbando aquela família, destruindo aquela família, causando vários tipos de doenças. Eu já presenciei pessoa com 25 anos que era surdo e mudo de nascença. O demônio ser expulso na igreja e a pessoa, a partir dali, começar a falar. Nunca tinha falado na vida, não. Isso eu já vi com meus próprios olhos. Mas eu creio no relato de Deus. Ainda que eu não tivesse visto, eu creio no que a Bíblia diz, que é o que você tem que crer. E muitas vezes, o sofrimento, as dificuldades, as angústias, as agrúrias, as intempéries que há na sua vida, são causadas por demônios, que depende de uma mudança de atitude sua, para que isso saia da sua vida, para que a sua vida se transforme. Veja bem que esse homem tinha essa criança desde a infância sofrendo, causando sofrimento na família. Mas o que mudou aqui? Ele foi ao encontro de Jesus. Quando você que está com problema vai ao encontro de Jesus, ainda que você morra, o Senhor te ressuscitará. Você crê nisso? Não existe erro com Deus. Você nunca sairá de mãos vazias quando você tomar a atitude de ir ao encontro de Deus. Nunca. Por mais que você pense, eu agora fui ao encontro de Jesus e as coisas pioraram para mim. Não. Não. Se você for buscar a sua solução em Deus, mesmo que aparentemente as coisas piorem para você, é Deus trabalhando. É Deus te aperfeiçoando. É Deus te transformando para te dar o melhor. Porque Deus sempre dará o melhor para aquele que busca Ele. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê.
E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Olha aqui, irmãos, parece que tem uma ambiguidade aqui, não é? Porque quando Jesus falou que tudo é possível ao que crê, olha só, se tudo é possível ao que crê, não importa a situação que você está passando. Porque muita gente fala: isso aí não tem jeito, eu entreguei para Deus, não tem solução. Para Deus não há nada impossível. Tudo é possível até para você, se você crer. Aí ele diz assim: eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Por quê? Porque a fé dele era pequena. Tanto é que o diabo estava fazendo o que queria na casa dele. Há tempos o diabo estava ali destruindo a vida do filho dele. Porque a fé dele, ele acreditava que Deus existe. A maioria das pessoas, se você sair na rua, elas acreditam que Deus existe, mas elas não sabem quem é Deus, não querem saber, não querem conhecer o projeto de Deus, não querem fazer a vontade de Deus, não querem ter um relacionamento de sinceridade, de amor verdadeiro a Deus. E aí, esse homem simples, sofrido, chorando, ele fala: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Olha a sinceridade. Então é isso que você tem que fazer. Senhor, eu preciso de crer de verdade. Amém? E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não pudemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. É interessante essa palavra aqui, irmãos, porque lá no livro de Mateus, capítulo 17, versículo 31, versículo 21, fala essa mesma palavra. E algumas Bíblias, Bíblia, por exemplo, da Testemunho de Jeová, eles tiraram a palavra jejum. Então, uma pessoa que for Testemunho de Jeová que só pode ler a Bíblia deles, você não pode ler outra Bíblia lá, ele, quando lê aqui, vai dizer: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração. Fica uma coisa sem lógica, né? Porque imagina se os discípulos não oraram. É claro que quando o homem levou os discípulos, o menino lá para os discípulos, eles oraram. Não é? Mas por que eu estou falando no livro de Mateus que é importante? Porque lá no livro de Mateus confirma essa palavra. E a Bíblia dos Testemunhos de Jeová, lá no livro de Mateus, capítulo 17, versículo 21, eles tiraram o versículo inteiro. Porque eles não jejuam. Eles não jejuam. E aqui você vê que o jejum é importante. Por que falou aqui, essa casta de demônios só sai com oração e jejum? Porque a pessoa tem que estar ligada com Deus, ela tem que estar consagrada. Quem sai na obra, quem vai enfrentar demônios, quem vai na sua casa, quem quer libertar sua casa, não é? Muitas vezes você tem conflitos dentro de casa, conflitos com filho, conflitos com cônjuge, conflitos com vizinho. E você tem que fazer oração e tem que jejuar, tirar um dia, um sábado, um domingo.
e ficar aquele dia inteiro em jejum só de água, sem comer nada mesmo, de preferência 24 horas, vai fazer bem para a sua saúde até. Porque tem dois tipos de jejum para a sua saúde, e jejum que você oferta a Deus, não como sacrifício, mas como oferta a Deus, e passa aquele dia consagrado a Deus, aquele dia lendo a Bíblia, orando, apresentando para Deus as suas dificuldades, como esse homem aqui estava apresentando para Deus o seu filho, né? Apresentando para Deus o seu casamento, apresentando para Deus o seu trabalho, porque você aí sim, você consagrou aquele dia a Deus, você vai ter autoridade de verdade sobre tudo, porque, claro, imagina, você passa um dia, 24 horas consagrando a sua vida a Deus, você mesmo vai se sentir com fé, entendeu? Você ama aquilo que você convive, meu irmão. As pessoas dizem que a distância separa qualquer amor, a distância acaba com o amor. Então, quando você faz um jejum, oferta para Deus, você se torna forte, porque você se aproximou de Deus. Aquele dia você conviveu com Deus. Aquele dia, Deus se tornou importante para você. E aqui Jesus está querendo dizer isso. Não é uma coisa mística, agora você vai fazer um jejum e... Não. É o poder da intimidade com Deus. E tendo partido dali, caminharam pela Galileia e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão, e morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam essa palavra e receavam interrogá-lo. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes: que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. Isso acontece demais, irmãos, principalmente no meio dos crentes. Na igreja entra um espírito de vaidade, sabe? Espírito de ciúme, são demônios. E as pessoas ficam querendo ser maior do que os outros, achando que carteirinha para Deus funciona, título para Deus funciona. O que Deus quer é um coração quebrantado. Deus não precisa do seu título, do seu poder, da sua fama, da sua sabedoria. Deus quer um coração quebrantado, um coração puro, ainda que você seja falho, fraco e pecador. Por isso que Jesus fala a parábola do fariseu e do publicano. Ainda que você seja pecador, fraco, falho e imperfeito, mas Deus quer ver o teu desejo de servir a Deus, o teu desejo de fazer a vontade de Deus, o teu desejo de ser melhor do que você é isso que importa para Deus. Não adianta você também achar que vai fazer alguma coisa escondida de Deus. Aqui os discípulos estavam pelas costas de Jesus, disputando quem era o maior, achando que Jesus não estava sabendo de nada. Deus sabe tudo a sua vida, meu irmão, minha irmã. Tira essa ilusão da sua cabeça. Você pode esconder tudo de todo mundo, até de você, porque tem gente que é fingido, que é hipócrita. Tem gente que consegue passar a perna em si mesmo. Mas a Deus você não engana. Não. Você pode entrar no buraco mais fundo da terra que você não vai se esconder de Deus. Deus vê tudo, sabe tudo. Para o seu próprio bem, seja sincera com Deus. Seja sincero com Deus.
E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos os servos, será o último de todos e servo de todos. E lançando mão de um menino, pô-lo no meio deles e tomando-o nos seus braços, disse-lhes: qualquer que receber um desses meninos em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que receber a mim, recebe não a mim, mas ao quem me enviou. Então, quando você recebe Jesus, você está recebendo aquele que enviou ele, você recebe a Deus. Amém? E João lhe respondeu dizendo: mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagres em meu nome e possa logo falar mal de mim, porque quem não é contra nós é por nós. Essa palavra você vai ver também lá no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 23. E aqui tem uma coisa importante, irmãos, que a maioria das igrejas, elas têm os membros, né? Então, se você for filiado à igreja, se você tiver a carteira da igreja, se você der o dízimo para a igreja, se você der a oferta para a igreja, aí você vai ser salvo, você vai para o céu. É só você. Até hoje estava pensando, por exemplo, né? Se você não for adventista, você não vai para o céu. Se você não for testemunho de Jeová, você não vai ser salvo. Esses dias na igreja católica lá, o Papa disse que só serão salvos quem for católico. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Não, Deus não faz acepção de pessoas, meu irmão. Não se engana, não se deixa levar. O relacionamento com Deus é você e Deus. Não existe intermediário entre você e Deus. A Bíblia diz que só há um intermediário entre nós e Deus: Jesus, o próprio Deus. Qualquer pessoa que se colocar como intermediário, ela está mentindo para você. Qualquer igreja que disser que só ela que leva ao reino de Deus, ela está mentindo para você. Não que aqueles fiéis ali sejam mentirosos, é a direção, é a cúpula da igreja que está enganando as pessoas que estão ali. E as pessoas não firmam a sua vida na palavra de Deus, vão sendo levadas, vão sendo enganadas. E acabam, como Jesus falou, né? Muitos não vão entrar, não vão deixar você entrar. Jesus fala sobre os proselitistas, né? Que eles, falando que estão te levando para perto de Deus, estão te levando para longe de Deus, que faz de você uma pessoa preconceituosa. Quem é você para definir quem vai entrar no reino de Deus? Quem é uma igreja para definir quem vai entrar no reino de Deus ou não? Como Deus fala, muitos que serão últimos entrarão no lugar daqueles que se acham primeiros. Porque qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor que ele fora lhe pusessem no pescoço uma mó de atafona e que fosse lançado no mar. Aqui você também tem esse relato lá no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 6, e livro de Lucas, capítulo 17, versículo 1 e 2. E se tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Aqui também, irmãos, você vai ver esse relato lá no livro de Mateus.
no capítulo 5, versículo 30, e no capítulo 18, versículo 8. E quando fala aqui no versículo 44, que muitas igrejas negam isso aqui também, até tentam mudar na Bíblia deles, o versículo 44, que é muito importante, Jesus está citando aqui o livro de Isaías, capítulo 66, versículo 24. E se o teu pé te escandalizar, o versículo 44 que diz: onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Livro de Isaías, capítulo 66, versículo 24. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida, do que tendo 2 pés, seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga. Então aqui o 45 também, você vai ler lá em Mateus 18, 8. E é importante isso aqui, olha o que Jesus está falando. É melhor você entrar na vida. Por quê? Porque aqui, meu irmão, projeto da terra é falido, você vai morrer. Você pode fugir do coronavírus, você pode fugir do assaltante, você pode fugir do que você quiser, você vai morrer, entendeu? Por isso que Jesus fala, construir tesouros no céu, né? Entra na vida, não importa se perder uma perna, se perder um braço, se perder um carro, se perder uma casa, não importa, o importante é você estar com Deus. E se teu olho, versículo 46, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga, e se o teu olho te escandalizar, lança-o fora, melhor é para ti entrares no reino de Deus, com um só olho, do que, tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno. Aqui também tem essa mesma referência em Mateus 5, 29 e Mateus 18, 9. Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga, porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Olha que interessante isso aqui, irmãos. Aqui Jesus está fazendo uma referência no livro de Levíticos, capítulo 2, versículo 13, fala sobre o sacrifício salgado com sal. E no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 11, que diz que o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, que nos queima com fogo, nos batiza com fogo, nos transforma com fogo, A Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor, que quando Deus entra na sua vida, Ele começa a queimar as impurezas que há em você, Ele começa a tirar tudo que não presta em você, se você deixar o Espírito de Deus entrar, o Espírito Santo de Deus entrar na sua vida, Ele vai queimar todas as impurezas que há em você e transformar você em um ser melhor do que você há. Por isso que diz aqui no versículo 50, bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que o temperareis? Tende sal em vós mesmo e paz um com os outros. Aqui também tem uma referência lá no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 34, e Mateus, capítulo 5, versículo 13, que Jesus fala também que nós somos o sal da terra. Todo aquele que crê em Deus, todo aquele que ama a palavra de Deus, todo aquele que ama a Deus, todo aquele que sonha com o futuro da ressurreição e da vida eterna, ele é o sal da terra. Você não é chamado para seguir ninguém, você não é chamado para que ninguém te tempere, você é o tempero, você é a luz desse mundo. Deus te chama para você iluminar a vida das pessoas, Deus te chama para você temperar a vida das pessoas, Deus te chama para você levar amor para as pessoas, Deus te chama para transformar a vida das pessoas, amém?